Oi, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo. Também perdoem a câmera balançando e se eu tiver com a cabeça torta aí também. Eu ainda estou procurando um espaço, né, adequado para ter as aulas aqui na minha casa. Então, bom, vocês já estão tendo videoaulas com outros professores, então vocês já sabem como funciona. Não vou me explicar muito. Então já vamos continuar na matéria. Nós deveríamos ter visto, né, na semana da suspensão das aulas, sobre mais um pouquinho de história da arte e mais um pouquinho da influência desses povos, dos povos ainda lá na história, né? Lembrando que a gente estava na pré-história, aí, tá. Perdão, gente, é que eu tenho que controlar o tempo aqui também. Bom, essas aulas, assim como outras de outros professores que já devem ter explicado, né? O nosso tempo, os nossos recursos tecnológicos são meio poucos, porque eu não posso fazer um vídeo muito grande, senão eu perco tempo depois subindo ele para a internet, o computador também não aguentaria e tal. Mas olha lá, vamos lá. A gente estava lá na pré-história, lembra dos povos, dos, dos povos neandertais e do Homo sapiens lá 30 mil anos atrás, que ele fazia uma pintura realista, mas com o objetivo de oração, de tipo um pensamento positivo. Aí depois a gente entrou na história, onde o simbolismo vai ficando cada vez mais abstrato, as pessoas vão conseguindo trabalhar esse conjunto de símbolos cada vez mais de forma abstrata, né? De novo, usando a palavra abstrata, mas não tem jeito. E nós falamos na aula anterior dos egípcios e de outros, dos assírios e outros povos, sumérios, isso lá pelos idos do ano 4000 antes de Cristo, muito tempo atrás. Agora a gente está seguindo, né, na linha do tempo e finalmente chegamos por volta ali do ano 1000 antes de Cristo. E vamos falar, essa provavelmente vai ser a última aula de história bem antiga, né? Porque aí nós vamos entrar nos gregos e o negócio vem para arte no que a gente considera arte ocidental. Bom, vocês já estão vendo aí na telinha o, esse mapinha da antiga Mesopotâmia. Nesse mapinha nós podemos ver a área da Fenícia e a área da Palestina. Aqui nós já tínhamos visto o Egito, aqui para cima tem a Mesopotâmia. Todos esses lugares são importantes para a gente falar de três povos que aqui habitaram. Para começar, pelos fenícios. Os fenícios eram grandes comerciantes. Eu vou resumir muito a parte de história, ok? Eu vou focar mais na parte de arte, mas eu vou deixar links de vídeos interessantes que eu achei bons sobre a história dos fenícios, dos hebreus, dos persas e dos gregos. Embora os gregos a gente vai voltar mais um pouco depois. Perdão. Então, os fenícios, eles viviam nessa pequena faixinha de terra aqui no Mediterrâneo, viviam, tinham ao sul os palestinos, os hebreus, aliás, os atuais judeus, e ao norte eles tinham os persas como vizinhos. Então, e aqui tinha uma cadeia de montanhas. Então eles tinham uma faixa muito estreita para trabalhar, para viver. O que eles fizeram? Conquistaram o mar. Eles foram para o mar e se tornaram grandes comerciantes, grandes navegadores. Há histórias até de que eles chegaram até o Brasil. Há histórias não, existem inscrições fenícias no Rio de Janeiro. Eu não vou saber dizer onde, mas vocês pesquisem depois. Pois bem, a grande contribuição dos fenícios para a nossa civilização foi o alfabeto fonético. Lembra dos símbolos egípcios, dos hieróglifos? Que cada símbolo, por exemplo, uma águia representava o faraó, uma pena representava o escriba. Então, os fenícios eles reduziram drasticamente o número de símbolos, ficaram com 22, e para cada um, eles, ao invés de dar uma ideia,
atribuir uma ideia, atribuíram um som. Então, bastava combinar esses símbolos, criava palavras, igualzinho a gente faz hoje com o alfabeto. Então, essa é a grande contribuição dos fenícios para a nossa cultura. Nas artes, eles não tiveram assim grande expressão. Eles eram bons ourives e bons construtores de barcos. Aqui tem alguns exemplos da arte fenícia, mas não passou muito disso. Aí, fenício, eu não vou explicar a etimologia da palavra, mas vem justamente da cor das roupas que eles usavam. Eles usavam roupas púrpuras. E fenício seria, eu não lembro em qual língua, o equivalente a púrpura ou violeta, que era a cor das roupas, da maioria das roupas deles. E essa cor vinha de um molusco que eles conseguiam pescar ali no Mediterrâneo. Muito bem. Depois dos fenícios vem os persas, que não aparecem aqui, mas eles viviam aqui na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e o Eufrates. Lembra desses rios? E daquele monte de povo, um comendo o outro, um escravizando o outro? Então, os persas foram os últimos desses povos, nessa sequência de um escraviza o outro. Eles foram os que mais se destacaram, os que criaram o maior dos impérios na região. O império deles era tão grande que chegou no seu auge, chegou quase até a Grécia, ops, para cá, quase até a Grécia de um lado, indo até a Índia do outro lado. Eram tipo 3.000 quilômetros de extensão. Era um império gigantesco. Um dos grandes reis persas foi o Dário. E o Dário, a grande contribuição dele para a nossa civilização atual é a moeda e a diversidade. A moeda mesmo. Ele criou essa ideia de usar um disquinho de metal, geralmente de ouro ou prata, e trocar por coisas, trocar por um pedaço de carne, por um saco de farinha e coisas do tipo. Até então não havia essa tecnologia que a gente chama de moeda hoje. E foi uma grande contribuição. Outra contribuição foi a diversidade. Os persas, os reis persas, especialmente Dário, né? Eles não brigavam com os povos que eles dominavam. Não chegavam lá falando, ó, agora vocês obedecem, nós mandamos, vocês obedecem, ok? Eles permitiam aos povos que vivessem suas vidas da forma como melhor lhes aprouvesse. O terceiro povo são os hebreus. Ah, não, perdão. Vamos falar aqui da arte dos persas. Especialmente a arte dos persas está na estatuária, como a gente pode ver aqui nesses altorrelevos, em que aparecem motivos de caça, motivos de guerra, motivos de oferta aos deuses. Eles cultuavam alguns deuses, né, também. Eles eram zoroastristas e também na arquitetura, com seus grandes templos. Esse aqui é um exemplo de uma reconstituição artística de um templo persa. Vocês veem que era uma coisa fabulosa, né? Vocês podem pesquisar mais depois na internet também sobre essas culturas. Ah, e o famosíssimo tapete persa, que é feito até hoje. Mais um detalhe: essas mulheres fazendo esse tapete aqui, que depois vai custar uns 20, 30 mil reais, elas jamais terão, em toda a sua vida trabalhando com isso, 20 ou 30 mil reais para comprar um tapete, né? Infelizmente. Muito bem, pessoal. Continuando, nós temos depois os hebreus como grandes contribuidores da nossa civilização. Mas o que que os hebreus contribuíram especificamente? Só com a religião e a moral. Nas artes nunca houve assim, uma arte hebraica, especialmente por causa da religião, né? O Deus hebreu, ele não permitia representações artísticas de nenhum tipo, e isso afetou diretamente a forma como eles lidavam com representações simbólicas. E talvez por isso que a escrita hebraica, né, que a escrita, eu não vou lembrar o nome agora, não tem um nome específico para a escrita hebraica, o alfabeto hebraico, né, mas ela é tão sagrada para eles, porque era o único lugar onde eles podiam expressar um pouco da arte.
Muito bem, pessoal, eu já me delonguei demais nessas civilizações. Vamos agora falar dos gregos. Cadê? Tá aqui, ó. Ah, não, tá aqui. Os gregos, pessoal, eles viveram nessa região aqui onde hoje é a atual Grécia, no seu maior apogeu, né, no seu maior crescimento, eles chegaram a ter partes aqui de onde viviam os persas, parte do litoral da Ásia Menor, além de boa parte do cidades costeiras do Mediterrâneo, ok? O nascimento da cultura grega, da civilização grega, tem uma parte aqui em Creta e uma parte nessa cidadezinha chamada Micenas, ok? Foi aí que surgiram as sementes do império da civilização grega. Eu vou mostrar para vocês agora uma sequência aqui de imagens que é bem representativa, já que nós estamos falando da arte, né? A história eu vou deixar para vocês pesquisarem um pouco mais. Eu vou deixar alguns links de vídeos do YouTube que tem mais conteúdo. Como eu falei, eu não posso me delongar, já estou me delongando nesse vídeo, né? Links de conteúdos, e aí vocês procuram, ok? Mas é para procurar mesmo. Muito bem. Então, isso eu já falei, de onde eles estão localizados. Isso aqui é um exemplo da arquitetura inicial, né, que fica lá na ilha de Creta. Esse é o famoso Palácio de Knossos. Para quem não sabe, é onde surgiu a lenda do Minotauro e o Teseu, que foi quem matou ou ludibriou o Minotauro. O Minotauro recebia sacrifícios humanos, né? Os reis mandavam virgens para serem sacrificadas. Esse aqui é outra foto do palácio. E o nascimento dessa ideia do labirinto é justamente porque o palácio ainda existe, né, uma parte, mas ele era cheio de salas, cheio de corredores. Era uma dificuldade andar ali. E isso nós estamos falando assim, tipo o ano 1000 antes de Cristo, quando começou a civilização grega com as suas lendas e mitos, aí nós já estamos no ano 600 mais ou menos antes de Cristo. Então, muitos séculos depois, os próprios gregos, baseado na sua própria na própria nascimento de sua civilização, já criavam os seus mitos, né? E um deles é o mito do Minotauro. Muito bem. Aqui nós estamos vendo a representação da arte grega, das primeiras artes gregas, a arte cretense ainda, e vocês podem ver que eles imitavam muito dos egípcios. O início da arte grega tem sim ligação lá com os egípcios que nós já vimos. Inclusive essa arte mostra muito bem isso, ó. São três mulheres com o corpo de frente e o rosto de lado. É claro que muito mais suave do que os egípcios. E lembrando que os egípcios tinham um motivo religioso para fazer isso. Os gregos não. Eles eram muito mais livres. É deles que vem é do Protágoras, um filósofo grego, que vem a expressão: o homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. Então, ele que começou, foram os gregos que começaram a ver o universo, a ver o mundo pelos olhos do homem e não mais de acordo com o além-vida, como os egípcios, ou de acordo com os deuses ou as forças da natureza, como os povos mais antigos, ok? Aqui a gente vê um exemplo de arquitetura, ainda na cidade de Micenas, é a entrada de um templo, mais detalhes, lembrando, mostrando aqui, né, os golfinhos, lembrando que esse povo era um povo do mar, eles viviam para o mar e pelo mar, então tudo girava em torno do mar. A alimentação, a sociedade, os costumes. E uma grande contribuição dos gregos, além, né, de tudo que a gente tem dos gregos hoje, e vocês vão ver isso futuramente quando a gente voltar no Renascimento, no Neoclassicismo e tal, eles trouxeram a ideia da democracia, que é fundamental também para a nossa política hoje. Embora na democracia grega somente os homens gregos podiam votar, né? As mulheres, os estrangeiros e os escravos, não. Então, para cada homem grego
democrático, havia tipo 13 ou 14 pessoas que não estavam na democracia, mas tudo bem. Continuando. Pois bem, depois desse pequeno início da arte cretense e grega e micênica, surge a arte grega propriamente, com seus templos, seus vários templos, né? Se destaca principalmente a arquitetura grega no primeiro momento. Esse aqui é o Péricles, foi um grande rei persa, um grande governante, aliás, já não havia um rei, né? Era um governante persa que fomentou a cultura e a criação dessa identidade, nossa, perdão, rei grego, que fomentou essa criação da identidade grega. Então ele patrocinou muitos escultores, muitos pintores, muitos arquitetos para criar essa nova identidade. E ela se reflete principalmente na arquitetura, como eu falei. Esse aqui é um exemplo de um templo dedicado a Atenas. Ó, a gente vê aqui as colunas, e um grande detalhe, né, da arquitetura grega são as colunas, que tem três estilos: o dórico, o jônico e o coríntio. E qual a diferença deles? O dórico, pessoal, é o mais robusto, são as colunas mais grossas e mais simples, não tem adorno nenhum. O jônico, as colunas jônicas, elas têm caracóis nos capitéis. Capitéis é essa parte de cima aqui, ó, onde sustenta o teto do templo, ok? Eles têm alguns caracóis, alguns detalhezinhos, e as colunas são mais fininhas, um pouco mais finas que as dóricas. E as coríntias eram muito adornadas, eram cheias de detalhes e mais finas ainda. E ainda tem um quarto tipo de coluna, que são as cariátides, que são colunas em forma de esculturas, ó, como aqui, por exemplo. Lembrando, pessoal, antes de seguir para cá, o templo, deixa eu voltar na foto do templo. O templo, pessoal, não era visitado pelo povo, ok? Apenas o sacerdote entrava no templo, aqui era a morada dos deuses. O povo ficava todo do lado de fora, observando quando havia culto, né? Depois vocês podem voltar aos slides e vocês leem aqui o que está escrito aqui, ok? Muito bem. Ainda as esculturas gregas são muito, muito detalhistas. Os gregos prezavam demais pelo detalhamento, especialmente do corpo humano. Vocês conseguem perceber olhando os detalhes, tipo as unhas dos pés, as veias nos braços, os músculos. Aqui é uma representação de uma pessoa, da deusa Hera. E eles prezavam demais pelos detalhes. Olha o nível de detalhamento dessas estátuas. A maioria, a grande maioria, é feita de mármore, porque o mármore é o que mais tinha, é a pedra que mais tinha, ou talvez até que mais tem até hoje na Grécia. Ó, um outro exemplo. E eles sempre prezavam pelo porte atlético, né? Era uma coisa sempre, pessoas sempre, os homens especialmente sempre atléticos e os homens sempre nus. As mulheres geralmente, quase sempre, estavam vestidas, mas os homens quase sempre estavam nus. Aqui um outro exemplo. Esse atlético aqui não é exatamente o atlético de nossos dias, né? Porque o pessoal tinha aqui uns pneuzinhos, mas tudo bem. Ó, mais um exemplo. Mais uns pneuzinhos aqui do lado, né? Houve esses três grandes escultores, o Fídias, o Praxiteles e o Miron, cada um especializado num tipo de escultura. O Miron foi o que mais pensou nas Olimpíadas mesmo. E, bom, agora nós vamos para pintura e cerâmica, mas isso eu vou retomar futuramente nas próximas aulas, ok? Nesse momento ficamos aqui até as esculturas e arquitetura. Pessoal, preste atenção lá no Google Class, ok? Que tem mais material, olhem lá e depois vocês voltem assistindo o vídeo e se quiserem admirar mais as esculturas e arquitetura grega,
porque realmente vale a pena. Ok? Bom, é isso, pessoal, e até mais, até a próxima aula. Tchau. Aliás, tchau não, peraí que deixa eu desligar o sistema aqui, né? Agora sim. Até mais, pessoal.